Vamos começar a leitura da Educação Inclusiva, Incompletudes Escolares e Perspectiva de Ação. Este artigo é do autor Otto Beyer. O artigo refere-se à proposta de educação inclusiva sob a perspectiva do paradigma histórico e também sob o prisma das mudanças que ocorreram nas políticas educacionais brasileiras, notadamente através da priorização da educação inclusiva, com a LDB 93/94, de 1996, elege alguns autores e fatos históricos no contexto da evolução de uma educação especial sobre a égide do paradigma médico para o seu resgate pedagógico, culminando com a proposta da educação inclusiva. Também insere o paradigma vigotskiano como inspirador para muitas das ideias acalentadas e construídas no bojo desta proposta. Diante de questões formuladas sobre atitudes, experiências e avaliação sobre a proposta da educação inclusiva, alguns dos resultados são: a. O sentimento de desafio e a busca por apoio pedagógico. B. Um projeto com demandas direcionadas à transformação da escola. C. A importância da prática e da formação continuada. D. A importância do apoio da equipe pedagógica, do intercâmbio entre professores e da composição favorável da infraestrutura escolar. E. Conscientização ainda débil da comunidade escolar sobre o projeto de inclusão escolar. Palavras-chave: educação inclusiva, incompletudes escolares, concepções de professores. Introdução. O paradigma e a política da educação inclusiva constitui-se como processos claramente delineados na história da educação especial. Há aproximadamente 4 décadas que as ideias integradoras consubstanciadas no pensamento da não segregação das pessoas com deficiência no ambiente escolar vem inspirando uma série de propostas e ações em vários países do mundo. A proposta inicial da integração escolar evoluiu para uma concepção de inclusão escolar, embora tal diferenciação ainda não tenha ganho unanimidade na comunidade acadêmica internacional, bem como nos sistemas educacionais. Subjaz o conceito diferenciado na proposta de inclusão de uma ação mais efetiva do sistema educacional como um todo, no sentido de garantir, obviamente, não a qualquer custo, a inserção e permanência do aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular. De qualquer forma, há países que não empregam a expressão inclusão escolar ou educação inclusiva, utilizando ou mantendo o conceito de integração escolar, porém com acentos teóricos e práticos semelhantes. Um exemplo disso é a Alemanha, cuja a pedagogia da integração existe historicamente desde meados da década de 70 e evoluiu ao longo de reflexões acadêmicas, científicas e de várias experiências escolares. O Brasil adotou a LDB 93/94/96, a proposta de integração escolar preferencial de alunos com necessidades educacionais especiais. De lá para cá, houve um processo intenso de análise e transposição do projeto público pedagógico para as diferentes realidades escolares, tanto nas redes de ensino público como na particular. O que se constata, porém, nesses últimos anos, a repercussão do confronto entre a legislação educacional
e essas realidades é o sentimento de incompletude, para não dizer impotência, das redes de ensino em geral e das escolas e professores em particular, para fazer cumprir essa proposta. Esses últimos julgam-se, em sua grande maioria, despreparados para atender alunos com necessidades especiais. Falta-lhes a compreensão da proposta, da formação conceitual correspondente à magestria do ponto de vista das didáticas e metodologia e as condições apropriadas de trabalho, por exemplo, uma carga horária insuficiente ou turma numerosa de alunos. A maioria dos professores, já em experiência de educação inclusiva, mostram níveis preocupantes de estresse, principalmente devido à inexistência de uma formação anterior, visando a capacitação para o ensino desse alunado. Mas não apenas os professores ou professoras que percebem de certa forma impotentes. Também a escola como um todo, equipe pedagógica, recursos materiais, funcionários de apoio, veem-se como tal. Um dos questionamentos que se escuta com frequência é o seguinte: se já é difícil atender à heterogeneidade do alunado tradicional, com tantos casos de alunos em condições precárias de aprendizagem, ameaçados potencialmente de fracasso e exclusão escolar, como a escola poderá dar conta da demanda extra do atendimento dos alunos com deficiência? Tal interrogação é um sinal evidente do despreparo das escolas para converterem o projeto de educação inclusiva em um ato operacionalizável. Além do mais, as próprias famílias e os próprios alunos, sejam os ditos normais ou com necessidades especiais, muitas vezes são tomados de surpresa diante desta proposta. Talvez muito mais as famílias dos alunos ditos normais demonstram atitudes que oscilam entre o desconhecimento da proposta até a rejeição dela. Ultimamente, existem sentimentos nas famílias de medo ou ansiedade diante do que a convivência com alunos com deficiência pode significar para a formação de seus filhos. Assim, constata-se, em geral, nas realidades escolares, seja no âmbito das escolas públicas como nas particulares, um quadro de apreensão e insegurança diante do projeto político-pedagógico da educação inclusiva. A teorização que se segue os dados de pesquisa apresentados fundamentam e decorrem das pesquisas conduzidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Integração Inclusiva Escolar, GPEI, grupo cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq e localizado institucionalmente na Faculdade de Educação da UFRGS. O GPEI propõe estabelecer uma ponte acadêmica, científica e cultural entre a universidade e escola. O objetivo primordial é, além do estudo de determinadas realidades escolares, tendo em vista a averiguação das incompletudes diante da proposta da inclusão escolar, estabelecer uma contínua interlocução com as escolas envolvidas na pesquisa no sentido da construção de estratégias de ação junto aos educadores, alunos e família, que possibilitem a implementação gradual do projeto de educação inclusiva.
Este objeto geral subdivide-se nos seguintes objetivos específicos. O GPEI propõe, assim, com o projeto de pesquisa que se encontra em execução ao longo do ano de 2003 e continuidade em 2004, investigar realidades escolares que se encontram confrontadas com a demanda factual e legal do atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. 2. Dialogar e propor alternativa de ação às escolas. 3. Averiguar, nesses contextos, os espaços de aplicação dos conceitos da escola sócio-histórica russa Levi Vygotsky. 2. Alguns referenciais teóricos. O aspecto principal, carro-chefe das reflexões que seguem a temática da educação inclusiva. A abordagem de Vygotsky é agregada, certamente não de forma secundária, por a considerarmos profunda e fértil, tanto pelos conceitos fundamentais, em boa medida gerados e amadurecidos no contexto do trabalho de Vygotsky com pessoas com deficiência, como pela precoce atenção que deu à temática da integração. Assim, a seguir, são considerados ambos aspectos. Primeiramente, a questão da educação inclusiva. Em seguida, a abordagem vygotskiana. 2.1 Educação especial e educação inclusiva. A educação especial tem passado nos últimos anos por fortes mudanças de caráter paradigmático e concernentes a políticas públicas. No contexto nacional e internacional, a mudança mais significativa é aquela que aponta para a necessidade de enfraquecer processos de afastamento da convivência em sociedade das pessoas com deficiência. A história do cuidado ou destrato dessas pessoas foi com frequência marcada por situações de isolamento social. Confira uma análise pormenorizada por Foucault em 1995, quarta edição, ou em outras situações como a da educação de Vitor, o Menino Lobo, o desafio enfrentado por Itard. Veja Banks, Leite et al. 2000, aceitando a educabilidade deste menino contra o dominante opinião médica de Pinel. A partir deste fato histórico, há um marco significativo no tratamento diferencial de pessoas consideradas desviantes em seu comportamento. Essas não são mais sujeitos da segregação, porém passam a ser consideradas como possuidoras de possibilidades e não exploradas para interagir nos espaços sociais considerados normais. Então, dos meados do século XIX, atravessando o século XX, presenciamos na história da educação especial um desenvolvimento marcado pelo reconhecimento e aceitação gradativo dos direitos das pessoas com necessidades especiais. Tal movimento, porém, deu-se sobre a égide da ciência médica. As construções das outras áreas, psicologia, educação e etc., na consideração das especificidades destas pessoas como objeto de suas ações, deram-se sempre sobre o viés disciplinar médico. Assim, na psicologia, convencionou-se avaliar a condição intelectual das pessoas com deficiências e determinar sua condição de super
ou subdotação intelectual, classificando alguns como intelectualmente superdotados e outros como subdotados. Dentre esses últimos, alguns com condições de educação formal, outros ditos treináveis, outros apenas passíveis de cuidados básicos, os chamados dependentes. A categorização clínica do sujeito, através dos parâmetros referenciais da normalidade intelectual, QI 100, passou a determinar suas chances de educação formal ou de escolarização. As crianças com um quadro leve de deficiência poderiam ser educadas nas escolas regulares, enquanto que as demais seriam atendidas nas escolas especiais. O disciplinamento médico com categorias terapêuticas de cuidado isolado ditava inclusive as normas pedagógicas. Determinados autores do século XIX apontavam nitidamente para a influência da ciência médica na educação especial, naquela época denominada como pedagogia terapêutica. Por exemplo, Friedrich H.C. Schwartz, no Manual de Educação do Ensino, 1805, ao comentar sobre então nova área denominada pedêutica ou terapia pedagógica, escreveu: a analogia com a terapia física é muito palpável. Esta seria tarefa principal da educação, de fato, não a menos importante. Apud Black, 1981, página 55. Outros autores preferiam criar uma interface com a medicina, no caso entre a psiquiatria e a pedagogia, enfraquecendo enormemente as categorias pedagógicas. Por exemplo, Dorig e Stott definiram a pedagogia terapêutica como psiquiatria aplicada. Houve, entretanto, posições antagônicas a esta situação de esvaziamento das categorias pedagógicas ou de reducionismo clínico das referências pedagógicas. Moore, Apud, Blake, 1981, página 256. O autor daquela época afirmava que nunca as constatações médicas têm significado fundamental para a educação. Objeto do conceito pedagógico terapêutico é a tarefa pedagógica e não mais o fato médico. A informação médica poderia apontar sobre as variáveis intervenções no quadro de deficiência, porém jamais servir de premissa independente para a decisão pedagógica. A predominância do paradigma médico não foi exclusividade do século XIX, porém atravessou hegemonicamente boa parte do século XX, e não é exagero afirmar que até hoje, isso nos primórdios do século XXI, mantém-se a dominância da área médica na educação especial. Mesmo se verificando tal dominância, nos últimos 40 anos, novos enfoques começaram a ser emanados dos conceitos clínicos. Assim, ainda na década de 60, ocorreram as primeiras experiências de integração escolar de crianças com deficiência. Os Estados Unidos também começaram a enfatizar a possibilidade do atendimento educacional de alunos com deficiência na escola regular. A partir dessa década, outros países do cenário europeu passaram-se a voltar-se para a possibilidade ou ideia de integração escolar mais intensamente. Na Itália, na década de 70, a Comissão de Reforma do Sistema Educacional Inglês, presidida por Mary Warnock, definia a necessidade da revisão de conceitos fundamentais da educação especial. Surgia em 1978 o conceito de educação
o conceito especial educacional, needs, ou necessidades educacionais especiais, cuja ideia básica assentava-se sobre a necessidade de reconsiderar as práticas de conceitualização das deficiências, provocando uma profunda mudança nas formas de analisar a problemática das pessoas com deficiência. Assim, o enfoque ontogenético, a deficiência potencializada através de um processo de substantivação em que o sujeito passava a ser interpretado, avaliado e qualificado por meio da sua deficiência, gerando o conceito de deficiente 3, passou-se a valorizar as diferentes singularidades de cada sujeito, sendo que suas limitações começaram a ser compreendidas como circunscritas no tempo e no espaço e definidas muito especificamente. Em decorrência dessa abordagem, os deficientes passaram a ser gradualmente considerados como pessoas com necessidades especiais, com necessidades educacionais especiais, necessidades estas, de que maneira alguma comprometem a dignidade e o valor da vida humana. Em termos paradigmáticos, pode-se apontar para uma mudança de paradigmas do clínico médico para o socio-antropológico. O foco analítico das variáveis intervenientes das situações de deficiência, isolamento social e fracasso escolar sofrem um deslocamento fundamental no sentido de que não mais o indivíduo seria o principal responsável por essas situações, porém a sociedade como um todo. As propostas de integração, inicialmente, e inclusão escolar, posteriormente, dos alunos ditos com necessidades especiais, surgiram em decorrência de tais transformações paradigmáticas no cenário internacional da educação especial, enquanto o paradigma médico fomentou ao longo de décadas o isolamento dos indivíduos com deficiência, penetrando no século XX e orientando a supremacia do pensamento terapêutico em relação ao pedagógico, fazendo sobressair assim a ideia de escolas especiais para alunos portadores de deficiência. O avanço do paradigma socioantropológico fez germinar ideias de desguetização dos alunos. Essas ideias traduzem-se nas propostas de integração e inclusão escolar. Conforme visto acima, alguns países do cenário internacional emitiram os primeiros sinais de sensibilização em relação às novas ideias, amadurecendo-as mesmas como um efeito dominó. Conforme visto acima, alguns países no cenário internacional emitiram os primeiros sinais de sensibilização em relação às novas ideias, amadurecendo-as mesmas e como que num efeito dominó, produzindo-se impactos significativos na forma de enxergar a educação dos alunos com necessidades especiais praticamente em toda a Europa. O ápice desse processo deu-se com o Encontro Internacional em Salamanca, na Espanha, em 1994, resultando na Declaração de Salamanca, documento cujo marco representou avanços globais inequívocos quanto a projetos político-pedagógicos de educação inclusiva. No Brasil, ao longo da década de 1990, essas ideias fizeram-se sentir com muita clareza, ganhando espaço gradativo nas ponderações acadêmicas.
nas discussões da comunidade escolar e, finalmente, nas gestões políticas e educacionais nos âmbitos municipal, estadual e federal. Como resultado desse processo, a LDB da Educação Nacional de 1996, capítulo 5, definiu como prioridade o atendimento educacional de alunos com deficiência ou com necessidades especiais no sistema regular de ensino. Tal política de integração escolar, com seu fundamento através da proposta de inclusão escolar, começou a gerar acalorados debates em torno das viabilidades operacionais diante de muitas incompletudes do sistema educacional brasileiro. Este é o momento em que vivemos no país. Parece-me claro um forte anacronismo entre as pretensões legais, isto é, políticas educacionais com evidente priorização do paradigma da educação inclusiva, dos alunos com necessidades educacionais especiais e a realidade do sistema escolar brasileiro. Esta mostra escolas despreparadas para lidar com classes inclusivas, falta de materiais adequados, professores com poucas condições, sem falar no aspecto motivacional, para atuar diferencialmente em sala de aula com os alunos ditos normais e alunos com necessidades especiais e etc. A abordagem sócio-histórica como prisma de considerações das realidades escolares. Esse que eu falei agora é o subtítulo 2.2. Dentre as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, o pensamento de Levi-Vygotsky destaca-se pela ênfase que dá aos fatores psicossociais como determinante nas condições de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Para Vygotsky, duas dimensões afetam o desenvolvimento humano, não apenas evolutivamente, como também ontogeneticamente, ou seja, a dimensão biológica ou orgânica e a social, cultural ou histórica. Assim, ao considerar as realidades escolares, deve-se ter em mente que os sujeitos que integram a comunidade escolar são marcados por histórias distintas, cujos contornos delineiam-se através de fatores de natureza biológica e social, embora a maioria das considerações sejam voltadas para o alunado, também os educadores, professores, especialistas, atendentes, etc., têm suas histórias de vida marcadas por fatores de natureza orgânica e social ou cultural. Para Vygotsky, duas linhas básicas determinantes do desenvolvimento humano. Desta maneira, a biológica e a cultural precisam ser adequadamente consideradas dentro da psicologia e da educação. A psicologia de sua época ou tendia a explicar o comportamento humano através de uma compreensão subjetiva e idealista, em que nada podia ser objetivado ou explicado do ponto de vista casual, ou buscava explicar o comportamento humano através de associações desencadeadas por relações de estímulo e resposta. Porém, uma base extremamente linear e restrita à esfera biológica orgânica ou orgânica. Tanto uma como outra excluíam no que residia a crítica vygotskiana fundamental, o entorno social e cultural do indivíduo. Para Vygotsky, entretanto, o comportamento humano somente poderia ser adequadamente compreendido caso as duas dimensões biológicas e cultural fossem incluídas.
A melhor forma de entender o entrelaçamento entre ambas dimensões se dá quando se considera a situação de que pessoas portadoras de deficiência, já que estados de carência orgânica e as correspondentes implicações no âmbito cultural, põe-se em relevo o papel desempenhado por cada uma delas. Para Vygotsky, o contraste das duas dimensões pesa em favor do prejuízo resultante do isolamento social, a que essas pessoas são costumariamente submetidas. Justamente aí reside uma necessidade de maior apoio externo, além de, evidentemente, do suporte às carências orgânicas específicas, por exemplo, para o surdo, o domínio da língua de sinais, para o cego, a escrita braille, etc. Por isso, desde cedo, já na década de 20, Vygotsky defendia veementemente a ideia do atendimento educacional de crianças com deficiência na escola regular. Possivelmente não haja autor da psicologia e da educação que tão precocemente tenha defendido a não exclusão das crianças, adolescentes e adultos com deficiência do convívio social na escola, inicialmente e depois nas esferas mais amplas da vida comunitária. Ilustra a importância do pensamento integrador no trabalho de Vygotsky com uma pequena história, vivida recentemente por mim em uma defesa de projeto de mestrado. Uma de minhas orientandas de pós-graduação compuseram a bancada examinadora. Além do orientador, duas professoras, uma da casa e outra convidada. No decorrer dos comentários desta última, posicionando-se frente ao trabalho de Vygotsky, fez a seguinte afirmação que deixo a todos que ouviam muito mais a orientador e a orientanda estupefatos. Vygotsky foi um anti-inclusivista. Quem sabe, numa tentativa de resposta a esta colega, a seguinte citação do anti-inclusivista Vygotsky, 1997, página 93, ilustra bem a importância por ele dada à integração escolar. Por suposto que certos elementos do ensino e da educação especial devem se conservar na escola especial ou introduzir-se na escola comum, porém, como no princípio deve ser criado o sistema de combinação educação especial e comum. Outra medida consiste em derrubar os muros das nossas escolas especiais. O ensino especial deve perder seu caráter especial e então passará a ser parte do educativo comum. Deve seguir rumo aos interesses infantis. A escola auxiliar, criada apenas como uma ajuda à escola normal, não deve romper nunca em nada o cursivo no original, os vínculos a ela. A escola especial deve tomar com frequência, por um período, aos atrasados, restituí-los de novo à escola normal, orientar-se pela norma, desterrar por completo tudo que agrava o defeito e o atraso. Este é o objetivo da escola. Não deve ser vergonhoso estudar ali sobre as suas portas. Não deve estar escrito: perdei toda a esperança, hoje aqui entrais. Quem sabe a forma mais apropriada de se dimensionar o pensamento de Vygotsky em relação às considerações sobre
a educação inclusiva de crianças com necessidades especiais, seja a partir do seu pensamento social, de forma inversa. Alguns interpretam sobre a teoria sócio-histórica foi constituída por Vygotsky a partir de sua experiência docente com crianças com tais necessidades. Ele entendia que essas pessoas não se diferenciavam qualitativamente das ditas normais, configurando uma forma diversa de se desenvolver, aprender ou referenciar-se culturalmente. Pelo contrário, os significados culturais permaneciam como referências comuns para todos os sujeitos sociais, independentemente das condições individuais. Decisiva seriam, entretanto, as formas de acesso e apropriação dos significados culturais, resultando em temáticas individuais ou sentidos particularmente dos mesmos. Contudo, seu pensamento, conforme explicitado no capítulo 3, acerca de la psicologia e la pedagogia de la definição infantil, do volume 5 das obras Escógitas, não haveria diferença essencial na estrutura psíquica e na forma de aprendizagem entre pessoas cegas ou surdas e as, entre aspas, normais. O cego teria condição de alfabetização e consequente domínio da leitura e da escrita, como as pessoas videntes, apenas que de outro recurso de escrita representado pelo código Braille. Para Vygotsky, mais importante que os signos seria a possibilidade de acesso aos significados, podendo este se dar através dos mais variados signos ou caminhos de apropriação dos significados. Por que isso seria tão importante para Vygotsky? Porque desta maneira o indivíduo estaria estabelecendo uma circularidade já constante com os significados e valores sociais. Tese fundamental, importância para o seu pensamento. Tese de fundamental importância para o seu pensamento. Já que seria desta forma que toda criança passaria de ser biológico para ser social, e assim capaz de construir estruturas mentais cada vez mais complexas. Assim, quando ele analisava a situação de pessoas privadas por contingências as mais variadas em relação à possibilidade de acesso aos significados culturais, perpetuar tais privações seria o derradeiro handicap, e não os propósitos estados orgânicos. A partir desta abordagem, pode-se compreender que porque para Vygotsky era fundamental que se preservasse ou se promovesse as condições mais plenas de acessibilidade e trânsito social para as crianças potencialmente ameaçadas pelos seus estados individuais de segregação ou não interação com os significados culturais compartilhados pelo grupo social. E por isso sua ênfase tão clara na importância de espaços escolares e sociais, ou menos demarcados institucionalmente, e, portanto, potencialmente segregadores para crianças com necessidades especiais. Por isso, Vygotsky afirma de forma tão releitrada e enfática, conforme o texto citado acima, de que o lugar mais legítimo para todas as crianças, também as com necessidades especiais, é a escola regular.
A escola especial correria risco de criar e perpetuar a cultura do déficit, em que os significados de suas identidades individuais e sociais encontrar-se-iriam em um estado de acentuada difusidade ou velados por atitudes de superdotação, comiseração, rejeição, etc. Também seria inadequada a imposição de modelos, valores ou referências culturais que não viabilize ao sujeito sua própria síntese cultural, num espaço mais amplo ou democrático possível de intercâmbio social e cultural. Uma segunda razão para Vygotsky defender a importância da convivência social da criança com necessidades especiais em situação de heterogeneidade e de riquezas de trocas sociais está no próprio fundamento de sua teoria sócio-histórica, ou seja, precisamente na amplitude das relações intrapsíquicas do pensamento e da linguagem. Imagine-se que o que significaria a convivência predominante da criança em situações grupais de homogeneidade em escola ou classes especiais em termos de ideia acima. Possivelmente, os horizontes de aprendizagem e de terminalidade escolar seriam tão restritos para os alunos com necessidades especiais devido exatamente ao estabelecimento de círculos homogêneos de convivência escolar. A ideia da integração escolar defendida por Vygotsky, conforme seus textos deixaram antever, viria a prevenir tal situação. 3. Propostas metodológicas, resultados preliminares. Conforme foi anunciado brevemente na introdução desse artigo, constitui espaço desta pesquisa 3 escolas cujos projetos político-pedagógicos delineiam favoravelmente a proposta da educação inclusiva. Para tanto, foram convidadas e envolvidas na pesquisa uma escola pública estadual no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma pública em Porto Alegre e uma escola particular no município de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sujeitos participantes da mesma são professores, pais e alunos dessas escolas. A abordagem metodológica é qualitativa, através da pesquisa-ação. Propõe-se uma postura de diálogo com a comunidade escolar, buscando conjuntamente a elaboração de estratégias de ação que favoreçam a execução da proposta da inclusão escolar. Passo a discutir alguns dos resultados já obtidos. Durante o segundo semestre de 2003, com os professores de 2 das escolas, 10 professores na escola particular e 10 professores na escola estadual, acima mencionados, a partir das questões de entrevistas propostas. Inicialmente, as respostas dos professores da escola particular foram analisadas, destacando-se os aspectos que se seguem em relação à primeira questão. Cito breve trecho de algumas falas para um conhecimento in loco das respostas. A. Estar diante de um novo desafio. B. As questões referentes à inclusão sempre provam reações de insegurança. É necessário muito estudo e observação. C. Confesso que fiquei muito apreensiva. Constantemente ainda solicito ajuda da equipe pedagógica da escola.
Agrupei as afirmações mais frequentes dos professores nos seguintes sentimentos ou atitudes: sentimento de desafio, desconhecimento a respeito, sentimento de ansiedade e insegurança, busca de apoio pedagógico. Em relação à segunda questão, constam-se abaixo algumas afirmações que me parecem mais sugestivas, como o caminho onde não será permitido o retorno. B. Essa é a A. B. Um caminho a ser trilhado, mas com muitas pedras, desafios impostos pela falta de informação e de uma formação especial. C. Acredito muito nesta proposta, uma vez que aprendemos na interação com o outro, respeitando as diferenças de cada um. Penso que a inclusão poderia ser planejada com seriedade, incluindo serviços de apoio. Resposta D. Abre as portas da escola para todos, pois todos têm direito à educação e à socialização. As respostas apresentadas podem ser resumidas da seguinte forma. Os professores definem o projeto de educação inclusiva como uma proposta educacional irreversível, uma democratização do ensino, do acesso à escola. Cultura inclusiva, um caminho sem retorno, com muitas pedras, um projeto com demandas relacionadas à transformação da escola. Para a terceira questão, elegi para a ilustração a seguinte resposta dos professores. A. Sei muito pouco sobre o assunto, não tenho experiência. Me guio basicamente pela minha observação, sensibilidade e pelo pouco conhecimento que tenho de alguma literatura especializada. B. Acredito que tenha uma grande caminhada pela frente. Como já disse, é necessário estudar, buscar, observar para entender cada uma dessas crianças. C. Não temos conhecimento suficiente para recebermos adequadamente os diversos comprometimentos que temos em nossas escolas. Acho que nunca estaremos prontos, mas com grupos de debates, de estudo entre profissionais da área e também de especialistas que conseguiremos avançar nesse processo. Destaco as seguintes posturas dos professores a partir de seu espaço de experiência e de formação profissional, tendo em vista atender à demanda decorrente da proposta da educação inclusiva. Os professores acentuam o valor das experiências acumuladas, sentirem-se despreparados ou leigos em relação à proposta, disporem de pouca formação específica, disporem de pouco conhecimento, a importância da formação continuada, a importância da prática, simular o primeiro aspecto destacado acima. A necessidade de unir a prática à teoria. Em relação à quarta questão, destaco as seguintes informações. A. Acho que para ocorrer a inclusão, o professor sempre precisa do suporte da equipe diretiva e dos profissionais ligados à área. Reuniões sistemáticas para trocar ideias e aprovar novos encaminhamentos. B. Primeiramente, o que mais pode contribuir é, sem dúvida, um suporte teórico para os professores, focando os diferentes tipos de crianças com necessidades especiais.
A infraestrutura da escola também deve estar de acordo com as necessidades. As informações a respeito dos alunos com necessidades especiais devem ser divulgadas e serem de domínio a todos os profissionais que trabalham com esses alunos. As informações devem ser muito bem trabalhadas com os colegas e familiares das turmas com inclusão. C. Resposta C. Trabalho com a comunidade escolar, principalmente pais que muitas vezes resistem aos colegas incluídos que os filhos têm, até mesmo por ignorância no assunto. Encontro com outros colegas do mesmo ciclo ou que tenham alunos com comprometimentos similares, para que juntos possamos trocar informações, buscar estratégias, sugestões de literatura sobre o assunto específico, ser comunicado com antecedência sobre os alunos de inclusão do próximo ano letivo, para que seja possível buscar dados anteriores e informações que contribuirão para o trabalho em sala de aula. Eu volto ao texto, sai das respostas. As informações dos professores dão como aspectos fundamentais para o processo positivo de inclusão escolar os seguintes destaques: adaptação das escolas e preparo dos professores, participação da comunidade escolar e conscientização do projeto de inclusão, apoio da equipe pedagógica e composição favorável da infraestrutura escolar, rede de apoio, que inclui também os especialistas, intercâmbio constante entre os professores. Na última e quinta questão apresentada, algumas das respostas foram: resposta A. Penso que colocar alunos sem estrutura e recursos somente para dizer que estamos a favor da inclusão não resolve. É preciso haver comprometimento de recursos, viabilizar e qualificar sempre os profissionais que atuam com esses alunos, principalmente em escolas públicas. Veja um aglomerado de alunos, ou melhor dito, depósito, sem que a escola esteja preparada. É preciso união da comunidade, respeitando o direito de todos. É preciso recurso de qualificação e materiais nas escolas para que esses alunos sintam-se realmente incluídos na sociedade que vivem. É preciso também que os próprios colegas de classe tenham entendimento para contribuir com esses colegas em sala de aula e na escola e não deixá-los à margem. Resposta B. No atual momento, como já afirmei, acredito que seja necessário a escola organizar-se no sentido de dar suporte aos professores para atender um número cada vez maior de crianças com necessidades específicas. Resposta C. Vontade política para a proposta realmente se efetivar verbas e integração da saúde com a educação. Voltando ao texto, nas respostas apresentadas, os pontos mais débeis para a viabilização do projeto de inclusão escolar foram destacados pelos professores da seguinte maneira: falta de oportunidades para troca com os colegas especialistas, recursos humanos e materiais insuficientes, conscientização ainda débil da comunidade escolar sobre o projeto de inclusão escolar, ausência de projetos sustentáveis de formação continuada, vontade política e verbas insuficientes. Os professores da escola pública estadual distribuídos nas séries do ensino fundamental pelo currículo por atividades e pela área de estudos apresentam os seguintes aspectos que listo abaixo, todos eles como respostas às 5 questões apresentadas. A importância continuada dos professores.
a necessidade da educação de jovens e adultos, seja para alunos mais velhos. O grande número de alunos em sala de aula como aspecto desfavorável. A existência de pouco tempo para que os professores preparem suas aulas com qualidade. O projeto de educação inclusiva definido como um mal necessário. A dependência da boa vontade dos professores. Um certo mal-estar inicial, porém, com apoio externo, a situação em sala de aula passou a se tornar positiva. É importante que as turmas de inclusão sejam menores. A importância de intercâmbio entre professores, educadores especiais e os professores da sala de recursos. Conclusão. Concluo esse texto não podendo deixar de apontar para o que me parece ser óbvio, ou seja, de que estamos diante de uma situação de muitas incompletudes e perplexidades diante da demanda que resulta, a meu ver, a priorização da Lei LDB 93/94/96 de um projeto político-pedagógico ou da educação inclusiva, que não nos possibilita vislumbrar ainda formas inequíveis da implementação bem-sucedida. Podemos, como tantos outros, sonhar, defender uma utopia, estabelecer metas que signifiquem a gradual metamorfose de educadores, escolas, famílias e alunos em sujeitos ativos, participantes criativos num projeto de inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino. A fala dos docentes ouvidos anunciam e denunciam dificuldades, frustrações, tremores, porém, há esperança de que, através dos vários intercâmbios a serem estabelecidos entre os professores, pais, alunos e outros sujeitos do espaço escolar, avanços e transformações possam ser produzidos, gerando a inclusão escolar possível. Referências bibliográficas. Muito obrigado por assistir e até o outro artigo.